Você costuma ler o rótulo dos alimentos que consome? Hoje, no Laboratório 2000, você vai aprender de uma vez por todas no que prestar atenção quando for ao mercado. Mas antes de falar sobre rótulos e embalagens, precisamos falar sobre uma consequência muito séria dessa falta de conhecimento: a obesidade no Brasil. Até meados do século passado, a principal doença relacionada à comida no mundo era a má nutrição. Milhões de pessoas, inclusive no Brasil, não tinham o que comer. Essa realidade, infelizmente, ainda existe, mas foi ultrapassada por outro problema: a obesidade. Mais da metade da população brasileira sofre com sobrepeso, e a obesidade aumentou 60% nos últimos 10 anos, inclusive entre crianças de 5 a 9 anos. Com isso, aumentou também a incidência de uma série de doenças relacionadas ao excesso de peso, como diabetes e hipertensão, duas das principais causas de mortes no Brasil. A culpa caiu sobre a gordura dos alimentos, e a indústria respondeu de maneira estratégica. Diferente da feira, onde o destaque vem no grito, no mercado são as embalagens coloridas que brigam entre si pela atenção do cliente. O resultado? Prateleiras lotadas de produtos anunciados como saudáveis porque tinham pouca gordura, porém cheios de aromatizantes, corantes, adoçantes e conservantes. Os consumidores acharam que estavam se alimentando direito, porém os índices de obesidade não pararam de subir. Uma coisa é certa: quem estava engordando trocou a comida de verdade por imitação de comida, ou comida ultraprocessada, que é o nome técnico para isso. A grande maioria dos alimentos que consumimos atualmente passa por algum tipo de processamento, mas o objetivo do ultraprocessamento é tornar o alimento atraente, acessível e com longa validade. E eu sei, bolacha recheada, suco de caixinha, achocolatado em pó, salgadinho de pacote, lasanha congelada, refrigerante e até o macarrão instantâneo parecem uma ótima ideia para aquele domingo de preguiça assistindo Netflix, ou para quem chega em casa cansado depois de um dia de trabalho e só quer abrir um pacote, esquentar por alguns minutos e comer. Mas tome cuidado, a maioria dos alimentos ultraprocessados são fabricados com isso em mente. Podem ser consumidos em qualquer lugar, geralmente sem a necessidade de pratos, e normalmente consumidos enquanto assiste YouTube, trabalha ou anda pela rua. Essa praticidade, frequentemente lembrada no comercial de TV, porém, também prejudica a capacidade do organismo de registrar devidamente as calorias ingeridas. E lembrando, não é nem comida de verdade. Mas eu admito, saber o que é uma alimentação saudável está cada vez mais difícil. É enorme a quantidade de produtos com pouca gordura, pouco sódio, diet, light, sem carboidratos, sem glúten, sem lactose, com adição de ferro, de minerais e proteínas. A lista é grande. Mas hoje eu vou revelar um segredo para vocês. Uma alimentação saudável é aquela que reúne os seguintes atributos: é acessível e não é cara, valoriza o preparo, é naturalmente colorida e sem exageros na quantidade. Preste atenção na sua comida. Você é aquilo que você come. Por isso, antes de comprar um alimento, é muito importante ler o rótulo. E se a lista de ingredientes for muito grande ou não for simples de entender, o melhor é não comprar. No Brasil, algumas informações são obrigatórias, como dizer se o alimento contém glúten, por causar alergia em muitas pessoas. Mas tem muito fabricante colocando as outras informações, tão importantes quanto, em letras bem miúdas. Você sabe a diferença entre um produto diet e um light? Resumindo bem, o diet, ou zero, tem zero ou quase nada de determinado nutriente, como o açúcar ou sódio. E o light tem uma redução de no mínimo 25% em relação ao produto tradicional. Ou seja, se 200 ml de um refrigerante possui 20 gramas de açúcar, o light pode ter até 16 gramas e o diet 0 gramas. Para quem tem diabetes ou está tentando emagrecer, são informações valiosas. Ler os ingredientes do rótulo é algo essencial. Na embalagem pode estar escrito orgânico, caseiro, feito com os melhores ingredientes. Mas se a lista deles tem nomes como realçador de sabor e aroma natural, tem algo de estranho nessa comida. Por isso, sempre preste atenção na lista de ingredientes, que funciona em ordem decrescente, ou seja, o ingrediente em maior abundância vem em primeiro lugar, e assim sucessivamente.
O próximo item que você precisa verificar é a tabela nutricional. É ali que você descobre as calorias do produto, bem como a quantidade de carboidratos, proteínas, gorduras, fibras, sal e outros nutrientes como o açúcar e minerais. Essa informação é dada com base em uma porção do produto, ou seja, a quantidade que você deveria consumir cada vez que abre o pacote. Se ele diz que uma porção são 3 bolachas, não coma tudo de uma vez. Além disso, a porção vem obrigatoriamente descrita em medidas caseiras, como fatias, unidades, xícaras ou colheres de sopa, por exemplo. É também nessa tabela que você descobre o percentual de valor diário. Então, se na parte do açúcar estiver escrito 20%, significa que uma porção daquele produto, as 3 bolachas, por exemplo, correspondem a 20% do açúcar total que deve ser ingerido naquele dia. Bora exercitar a matemática! Por último, fique ligado na data de validade e fabricação do produto. Tenha preferência por produtos frescos, principalmente ovos, legumes, frutas e verduras. Se forem orgânicos, melhor ainda. E falando nisso, o Laboratório 2000 tem um vídeo bem legal explicando o verdadeiro benefício dos alimentos orgânicos. E claro, sempre compare os alimentos. Por mais que fabricantes tentem nos enganar, é importante estarmos de olho. E parece que estamos no caminho certo. A Anvisa, que é o órgão responsável pela regulação da rotulagem de alimentos no Brasil, aprovou a revisão do modelo atual, acrescentando advertências frontais com texto de fácil compreensão, como alto em sódio, alto em açúcar ou contém gordura trans. Algo parecido com o que o Chile tem feito. Quando você aprende a diferenciar comida de verdade de imitação de comida, percebe que não precisa contar calorias para ter uma alimentação saudável de verdade. Tome cuidado com as dietas da moda. Estudos apontam fortes evidências de que basta substituir o açúcar e alimentos processados por vegetais e alimentos integrais para perder alguns quilos ao longo do ano. Procure excluir a comida de mentirinha da sua vida, baseando sua alimentação no que vem da natureza e transformando em refeições gostosas na cozinha da sua casa. Eu sei, nem todo mundo tem tempo para cozinhar, mas tente trocar os 30 minutos daquela série ou do grupo do WhatsApp para conhecer melhor o que você come e bebe. Afinal, o melhor alimento é o que não precisa de rótulo. Pessoal, as dicas desse vídeo estão muito legais. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição umas sugestões de leituras adicionais que aprofundam os temas abordados e discutidos nesse vídeo. Tem o Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde, e o Manual do Consumo Saudável, da Anvisa. Não esqueçam de beber água e até o próximo vídeo.